pessoas, tudo bem com vocês? Quais são os jogos que merecem uma versão live action? Vamos fazer esse exercício hoje aqui? Porque eu falei num vídeo relativamente recente que eu falei que o anime alimentaria novas adaptações de cinema. Muita gente falou, não, Gaveta, os games estão alimentando. Olha aí quanta produção de game tá saindo. Eu acho assim, adaptação live action sim, mas eu não sei se tanto pra filme, talvez mais pra série. E isso vem por causa da natureza do videogame. Não adianta você fazer uma história, você comprar um jogo e os jogos são caros hoje em dia, e tu jogar e 2 horas depois acabou. Acabou o jogo, 2 horas. Tu vai falar, pô, só isso? O jogo ele é feito pra entreter a pessoa por mais tempo. Pelo menos, sei lá, 6, 8, 10 horas. E isso tem impacto na história. A história, ela já é feita de um jeito pra durar. Não adianta, eu vou fazer um embate entre uma pessoa e outra. Não adianta. O jogo ia acabar rápido. Então ele vai ter que ser um embate entre uma pessoa e uma organização com vários inimigos pra ir derrotando ele ao longo dos tempos. Entende como é que a história vai mudando pra que você tenha esse estofo pra durar muito tempo? Por isso que é muito comum a gente ver adaptação de jogo pra série. Mas eu não tô aqui hoje pra falar que vai ser adaptação pra cinema ou pra série. Pode ser pra série, tanto faz. Alguns jogos simplesmente seriam muito legais se a gente visse uma adaptação live action. E vou tentar fazer esse exercício hoje divertido, depois da vinheta. Eu vou conversar pra vocês, quando a gente botou aqui no grupo da Gaveta Filmes, quais são os jogos que mereciam uma adaptação live action? De cara, na minha cabeça veio um jogo, que foi o mesmo que o Potter botou também. De cara, assim, pum, Horizon Zero Dawn. Por estar recente, por ser incrível. Eu lembro da sensação maravilhosa quando anunciaram esse jogo. Eu achei tão fantástico. A Eloy tava ali, né, a ruiva, toda com uma roupa estranha assim. E aí vem uns dinossauros mecânicos e fala, cara, que incrível. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E aí já surge o primeiro problema, diferença de tom. Será que fica legal no live action ou será que não fica? Eu tenho que ver. Eu já falei disso aqui várias vezes e eu vou continuar falando várias vezes aqui no canal. Como cada mídia tem um tom diferente, você fica disposto a aceitar uma coisa ou outra dependendo do tom dessa produção. Por exemplo, eu tô começando a ver, finalmente tô começando a ver X-Men 97. Gaveta vai ter vídeo sobre isso, se eu tiver coisa pra falar sobre, acho que sim. O primeiro episódio, tem os caras no armazém e aí chega a tempestade. Eu sou Tempestade, senhora dos elementos. Entreguem o garoto ou sofram a minha fúria! Fala de um jeito assim, tá? E quem vê, tu fala, caraca, que irado, tá? A tempestade. Nunca essa cena funcionaria num live action dessa forma. Tu pega a atriz falando daquele jeito. Entreguem o garoto ou sofram a minha fúria! Não vai funcionar. Ah, não, funciona assim, Gaveta. Funciona o cara. Seu bordão acabou não funcionando tão bem, não é? Sei lá, sabe? É meio estranho que na animação funciona. O Horizon Zero Dawn, pra mim, ele tá nesse limiar, assim. Tem muita coisa no jogo que é legal de você ver no videogame, que talvez fosse um pouquinho over no live action. Não acho que é impossível, acho que dá. Teria que ter um acerto de tom. Porque eu acho a história Acho que tem uma surpresa aí. Eu acho a história do Horizon Zero Dawn irada. Que a mulher, ela tá nessa realidade, né? Que você tem tudo devastado, ver ruínas de uma cidade antiga, dinossauros mecânicos, e você vai entendendo como a nossa realidade chegou a esse ponto, sabe? É muito legal. E a conclusão de como chegou realmente é muito irado. Acho que tem que ter uma adaptação, porque ela acaba se tornando uma super heroína. Só falta voar. O lance é, eu fico na expectativa porque esse jogo, ele teve momentos desses. Eu falei isso aqui quando eu falei dos top games da minha vida. Quando eu fui enfrentar o T-Rex que tem lá pela primeira vez. Foi um momento tão épico, assim. Eu tava lá lutando com ele e, cara, eu morria direto pra esse bicho. E, de repente, eu consegui achar uma flecha lá com uma tecnologia que paralisava ele e desencaixava as peças dele. Aí, no final, eu arranquei um canhão dele, peguei o canhão do próprio bicho e atirei contra ele. Ah! Morre, filha da puta! Assim, foi tão épico, que, sabe, assim, você já fica imaginando, cara, eu quero viver isso de novo. Mas eu diria mais o primeiro jogo, tá? Porque veio o segundo jogo e, pra mim, a história já começou a ficar muito galhofa. Highlander 2, sabe assim? Será que é alienígena, não é alienígena? E tem gente vindo do espaço que... Ah, não. A história do primeiro já é insana demais, mas eu acho muito irada. E é uma história de mistério, né? De você tentar entender o que aconteceu. Então, esse talvez não precisasse nem ser uma série. Podia ser um filme. E eu lembro quando eu fiz o vídeo
do Top Games da minha vida, eu botei esse daí em 4º lugar, empatado com outro jogo que eu também me imagino como ainda não teve uma adaptação. A história do God of War é irada, é riquíssima, é violentíssima. O lance é, a melhor história do God of War, a mais cinematográfica, é a história do novo God of War, né? Do reboot, vamos dizer assim. Porque o diretor do novo, ele já fez de uma forma muito mais cinematográfica, já seguindo uma linha Last of Us, inclusive muita gente comparou com Last of Us, é o cara, o principal barbudo, tendo uma figura paterna ali com uma criança e tal, segue uma onda Last of Us pesadamente, mas é muito difícil imaginar uma adaptação de God of War seguindo essa história do novo, porque ela depende muito da história dos anteriores. Por mais que você não tenha jogado os outros God of War, você sabe que é uma história da Grécia Antiga, dos deuses, da mitologia. Ele é o deus da guerra, né? O nome da parada, God of War. E ele praticamente matou o Olimpo inteiro em busca de vingança. E você precisa desse estofo pra entender o peso das coisas que acontecem nesse novo God of War, sabe? Então, acabaria voltando pro anterior. Mas a história do anterior é irada também, da trilogia clássica do God of War. Todo o lance do God of War é o controle dele da raiva, né? O controle dele da fúria. É um cara que num acesso de raiva, num acesso de fúria, acabou matando a própria família que ele amava. E ele se sente enganado pelos deuses que armaram uma arapuca ali pra que aquilo ali acontecesse. Por isso que ele quer se vingar, porque ele sente que ele foi colocado numa armadilha, mas ao mesmo tempo o cara sabe que no final das contas foi a falta de controle de raiva dele que fez tudo acontecer. Então é meio dúbio, né? O cara se sente culpado porque ele se sente um monstro, mas ele sente que ele foi traído também. Tem várias outras coisas, né? O jogo é muito mais do que isso. Mas esse, mais até do que o Horizon Zero Dawn, é um que sofre com problema de tom. Se você botar realmente um cara cinza, com a faixa vermelha, andando... Garoto! Ok, ele é um deus, né? Esse é um que é difícil a gente imaginar um negócio funcionando. Talvez possa, mas ele não tem aquela fincada no chão. Por exemplo, Last of Us, dá pra você imaginar, porque são pessoas, e aí você tem coisas fantásticas, que são zumbis, aqueles bichos lá. Esse não, ele é todo fantástico, é todo... Você imagina, no mínimo, sei lá, Fúria de Titãs, né? De repente você bota um tom fantástico meio que 300 o tempo inteiro. É por isso que eu acho que às vezes as pessoas acabam caindo pra adaptação da animação. E às vezes funciona. Exemplo, Arcane. Arcane é uma história muito louca. Às vezes tem criaturas e tem armas mágicas e tal, que quando cai pra animação, você aceita de boaça e passa. Já não é o que vai passar, por exemplo, o Borderlands. Borderlands tá tendo uma adaptação agora. Também uma história loucaça, eu diria quase tão loucaça quanto um League of Legends, mas estão tentando live action. Pelo tom do trailer, não sei. Imagina o God of War uma animação estilo Arcane. Ia ser espetacular. Mas eu digo uma animação, botar dinheiro, que nem Arcane. Bota dinheiro pra fazer um negócio. O problema é que é muito violento, né? Ele é muito mais violento que Arcane. Que é a mesma coisa que eu acho de Zelda. Eu vi a Zelda, né? A lenda de Zelda, que o jogo não é... Você não joga com a Zelda. É a primeira coisa que eu vou ter que explicar isso, né? Que não é a Zelda, é o Link, né? Que você joga. Que a história é meio doida também. Tu fala assim, cara, uma animação da lenda de Zelda ia ser irada. Mas estão fazendo um live action. Um filme live action. Wes Ball, o cara que tá fazendo um novo Planeta dos Macacos. O cara fez Maze Runner antes. E tá vendo um novo Planeta dos Macacos. Ainda não vi, mas conversei com quem já viu e falou que é bom. É bom. Eu já tô... Esse é o Planeta dos Macacos, o Reinado, ele vai ser um bom termômetro pra galera que tá ansiosa pelo filme aí da Lenda de Zelda. Se o cara mandou bem ali, você já tem um atestado. Tomara que seja bom. Aquele medo de ficar aquela pegada meio donzela da Netflix. Você acredita que eu curti donzela? Tem uns jogos que eu acho que eles já nascem meio que perfeitos pra fazer uma animação. Hades. O Hades pra mim já é... Eu já vejo uma animação nisso. Eu não curti tanto jogar Hades. Eu não gostei do protagonista. Eu achei o protagonista muito... Ele tem aquela vibe de vilão de anime, sabe? Ele é muito besta, sabe? Você está na minha frente? Vou acabar com você com apenas um sopro do todo o meu poder mágico. E você... É muito... Vai se fuder. Eu não gostei dele, mas, confesso, daria uma excelente animação. Eu adoraria ver uma adaptação da sua vontade de dar um like e transformar ela num live action do teu like, que é você, de fato, chegar agora e fazer assim... Gaveta, eu tô vendo na televisão. Pô, dá pra dar um like pela televisão também, gente. Dá. Só pega o controlinho e faz assim e tal. Dá até pra você se inscrever pelo canal, porque a gente tá botando QR Code agora. Só apontar o celular pra tela assim, você se inscreve no canal
canal. Se você estiver no computador, no celular, é mais fácil ainda, gente. Um clique. Um clique. Eu só peço isso. É isso que eu tô pedindo pra vocês. É um clique. É isso e clicar no link dos nossos anunciantes é bom também. Mas faz esse live action acontecer. Não deixa só no plano das ideias, não. Agora, assim, ó. Pum. Mas enfim, voltando. Quer ver um jogo que eu amaria ver uma animação foda também? Mega Man. Eu sempre fui fã de Mega Man desde o Nintendinho. Eu sou velho. Zerei todo. Eu joguei todos. Master System, Nintendo, tal, tudo lá. Eu sempre amei Mega Man. E o Mega Man é aquela ideia. O cara tem a ideia do robô lá, tá, não sei o que, vai ter que criar uma história, um estofo pro jogo durar muito. Então ele cria vários inimigos com vários poderes. E aí um poder de um vai ajudar a derrotar o outro, tal. Tem uma mecânica ali. Vê que a história é muito mais baseada na mecânica do jogo do que necessariamente contar uma boa história. Mas é legal o conceito do Mega Man. Teve uma animação agora, foi o... Qual é aquele boneco? Ah, não vou lembrar o nome agora. Que é a adaptação de um anime, né? Que o boneco robô, que é total vibe do Mega Man. O Mega Man claramente foi inspirado nele. Não sei se é uma história com tanto estofo, mas eu acho que o conceito dá pra você criar esse estofo dramático dentro dele. Eu acho legal. Alguns jogos já tem isso, né? Por exemplo, Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo que eu descobri tardiamente. Todo mundo sempre falou de Hollow Knight, eu falei, eu não vou jogar. Esquece essa merda aí, pô. Joguei ano passado e eu amei. Eu sou apaixonado por Metroidvania. Zerei todos. Vocês vão ver minha descrição de jogos, vocês já vão entender que eu sou muito apaixonado por Metroidvania. É um dos melhores jogos de Metroidvania que eu já joguei na vida, fácil. Assim como o Horizon Zero Dawn, conforme você vai jogando, você vai descobrindo o que aconteceu, você vai descobrindo a história. É uma história de mistério também. É muito tirado, ele tem um visual daquele visual gótico muito, muito lindo, mas é muito difícil pra mim imaginar uma adaptação dele. Live action, então, acho que muito menos. Seria mais fácil realmente uma adaptação de animação. E mesmo assim eu acho estranho, porque ele tem um fator muito fundamental, que é o protagonista não fala. É uma coisa que se você tá jogando, você aceita. Você vê as pessoas falando com ele Não consigo ler nada. Mas numa peça dramática em que você não tem o recurso da interação, é difícil. E é esse ponto que eu queria salientar aqui. Antes que você, o amante do jogo, gaveta, não tem nada disso não, para com isso daí. Tem coisas que você não nota, você só é embalado por essa bosta e você, mas funciona. A interação, ela faz um papel fundamental. Ela substitui a necessidade de um diálogo. Se você tá vendo uma peça, uma animação, um filme, uma série, tanto faz, tá só uma cena que não tem ninguém falando, é possível. Eu não sei se por tanto tempo, mas é possível. Eu até falei aqui do filme, esqueci o nome, da invasão alienígena, um filme todo sem falas. Não. Ele não é sem falas, só a protagonista não fala. Os outros ainda falam, né? Mas ainda assim é isso, né? Mas é um filme, você esticar isso daí pra uma série, assim, é possível, mas entende que é difícil. Mas quando você tá jogando e você tem o recurso da interatividade, você meio que não precisa tanto disso. Tanto que é comum a pessoa tá falando, você vai pulando o diálogo. O diálogo, ele não é tão fundamental assim quando você tá jogando. Porque o recurso da interatividade tá fazendo você pensar, funcionar, interagir. Alguma coisa está acontecendo. Você está saciando a sua necessidade de ação. E quando você tá vendo uma peça, você não tem essa necessidade saciada. Então, você tem que compensar isso. Eu sei que eu tô um papo muito, muito teórico aqui, mas a verdade é, às vezes a história é um estofo pro principal. O principal é a jogabilidade ser divertida, ser interessante. Então, quando você tenta adaptar essa história, às vezes ela funciona, às vezes não. Acho que o Hollow Knight poderia ser uma animação, dependendo do tom dela. Mas tem umas que eu acho que nem isso, sabe assim? Cara, Street Fighter. Não. Street Fighter tentou ser um filme, nossa, eu lembro da decepção, eu lembro. Você, jovem garoto, juvenil, criado com leite com pera e ovo maltino, você não tava lá, eu tava lá. Pra mim foi ontem. Eu jogava Street Fighter, já falei, Street Fighter é um dos jogos da minha vida, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E quando anunciaram a adaptação, caraca, vai ser o Jean-Claude Van Damme, vai ser o Guile, sei lá. Maluco, quando vê aquela farofada. Mas na época eu era um jovem juvenil. Um menino franzino. Eu não entendia ainda que esse lance de tom, de adaptação, de coisa. Eu não entendia que a história do Street Fighter era uma merda. A história do Street Fighter era uma maluquice. Talvez por isso a cultura japonesa tenha abraçado e falado, a gente adora maluquice. Que pro anime, sei lá, pra uma pegada anime funciona. Tanto que tem o desenho animado do Street Fighter e funciona, é legal. Porque é maluquice. Agora, pra você botar pra um live action, maluco, a maluquice ela não vai funcionar tanto, sabe? Então... Então olha isso.
Eu não consigo imaginar. Talvez se você separar a história de um só. Sei lá, vou pegar a história do Ryu, que é bem interessante. E aí vai contar a história só do Ryu. Pra mim, o Street Fighter ele seria tipo a história do Ryu. E um negócio meio o Grande Dragão Branco, sabe? Vai ter o comitê, vai ter um lugar lá que os caras vão lutar. Mas ainda assim os poderes vão ser mais sutis, sabe? Assim, uma representação dos poderes, sabe? O Hadouken é quase você vê uma energia, mas não é tipo um raio. E o cara fica pulando 1000 raios ali no meio do comitê, sabe? Assim, é louco porque assim, os novos jogos de luta, você vê o Street Fighter, eles agora criam uma história em volta. Você vai jogando e você vai tendo uma história. E é engraçado, é legal. Por exemplo, eu tava jogando o novo Mortal Kombat. Não, Mortal Kombat 1. Eu adoro as histórias. É uma galhofa inacreditável, mas eu adoro. Eu fico jogando. É muito cômico, porque do nada, toda hora alguém tem que lutar, porque é um jogo. Eu vim aqui no armazém e eu preciso passar por ali. Não, você não pode passar por aqui não, dona. Ah, não? Então parece que vamos ter que lutar. Então as pessoas lutam por nada. Ah, eu preciso comprar um churro. O churro não tá à venda não. Parece que vamos ter que lutar por esses churros. E aí começa uma luta. Tem alguém se esforçando pra criar uma história e alguém fala assim, tem que botar luta. Pô, mas tá bom. Enfrenta aí o tio do churros, vai. Toda hora tem que ter uma luta sem sentido. E Mortal Kombat é outro também que tem uma história mega galhofa. Mortal Kombat já tentou virar live action várias vezes. O último eu achei que ia dar certo. Pegaram o Sanada lá pra fazer o Sub-Zero. Eu falei, caraca, agora vai dar certo. Esse cara é foda, vai ser irado. Começou bom. O início do filme ali com aquele passado, eu achei que ficou irado, sabe? Eu falei, pô, cara, o cara vai vingar a família. O cara vira tipo um espírito vingador, sei lá, sabe? Assim, eu tava curtindo. E aí, rapidamente descambou pra galhofa. Eu não tô dizendo que histórias galhofas, histórias doidas, histórias malucas não possam ter adaptações live action, porque volta e meia a gente vê. Normalmente, quando você tem uma história doida dessa assim, você simplifica a história e você vai dando o estofo dela depois, né? O próprio Sonic agora foi isso, né? A história do Sonic hoje em dia é uma maluquice, e aí na hora que eles fizeram live action, eles simplificaram muito, e aí com o tempo eles vão colocando os outros elementos. Mostra o Tails, mostra o Shadow, mostra sei lá que lá, vai mostrando outros, e aí... Às vezes você deixa um negócio, uma visão básica, para as pessoas, ok, vou aceitar, e aí depois você vai dando esse estofo, que é exatamente o caminho que a Insider faz para poder vender a sua tecnologia, né? Se eu chegar falando aqui, a tecnologia doida da Insider, não sei o que lá, a camiseta, a pessoa fica, cara, o cara tá querendo me vender uma camiseta high-tech, muito... Não, às vezes a gente fala assim, cara, olha só, camiseta como você tá vendo, o vídeo todo eu tô apresentando com uma camiseta padrão, normal. É mais impressionante se eu falar que é a mesma camiseta que eu tô usando desde a primeira vez que eu anunciei Insider, milênios atrás, e ela tá exatamente do mesmo tom. Caraca, mas ela não deu aquela esbranquiçada não, sabe? Aquela esgaçada que a camiseta normalmente faz. Não deu. Ela tá exatamente igual como eu tirei ela do pacote que ela veio. Que além dela não desbotar com o tempo, e ela tem essa sensação que ela estica, é gostosinha de colocar no corpo, esse tecido aqui, ele tem uma função antibacteriana. Então, a bactéria que causa o mau odor, ela não prolifera, porque ele simplesmente acaba com a festa. Então, mas olha só, uma dúvida que as pessoas às vezes têm aqui. Cara, eu tô vendo essa tech t-shirt que você usa, é muito irado. Mas ela é meio diferente, assim, tem que ser lavada diferente, alguma coisa. Não, você lava normal, com as suas outras roupas de algodão, seca normal, pegou ali, não precisa nem passar, já pega, já bota direto. Ela é muito, muito mais prática do que uma camiseta padrão. Tem roupa pra homem, roupa pra mulher, tem short. O short é, nossa, excelente. Em todas as peças de roupa da Insider você tem a mesma tecnologia, anti-odor. Se tem uma peça da tua roupa que seria excelente você ter uma tecnologia anti-odor, é a tua roupa de baixo. Sim, Brasil, eu estou fazendo uma propaganda de cueca! A Insider, você tá investindo numa coisa que você vai poder usar em diferentes situações. Por exemplo, maio é mês das noivas. E aí, vamos supor, o noivo tá nervoso porque vai casar. Imagina, eu vou suar, aquele momento mágico da minha vida, eu tô todo suado lá, sei que, cara, se você der de presente pro noivo, ou você que é um noivo e tá pensando nisso, você compra uma undershirt da Insider, tá vendo? Ela chega a ter a cor de pele, essa daqui tem cor de pele, depende do tom da tua pele também, né? Tem cores diferentes lá. O que acontece? Isso daqui é pra você usar por baixo da tua roupa, não é por cima, você bota isso daqui pra evitar o suor, e aí você coloca a roupa por cima, e aí você evita de ser aquele noivo com pizza, né? Olha, tá entendendo? Tem usos diferentes, não é só bota a blusa pra sair pro mercado, sabe? Isso daqui pode salvar as fotos do teu casamento. Tu vai precisar fazer aquele Photoshop no sovaco. Enfim, vai lá no site ver que você tem 1 milhão de opções. Usa o meu cupom GAVETA12. Você vai ter 12% de desconto no site inteiro. Só colocar as peças que você quer no carrinho e aplicar o meu cupom. Vai lá, usa, testa, você não vai se arrepender e depois você vai vir me agradecer com a Insider. Eu tava falando que a galhofada às vezes é difícil de adaptar e às vezes é bom em tipo um básico. E se eu for falar de história um pouco mais básica, um pouco mais mundana, eu tenho que falar de Red Dead Redemption. My name's John Marston. Muita gente já está falando que é um jogo que
merece a adaptação live action. E eu concordo. Pode ser do primeiro jogo, não precisa nem ser do segundo ainda. Só que a gente se atentar pro lance. Quando fazem história pra jogo, eles tendem a aumentar a história pra que o jogo renda, né? Você tem que render, o jogo tem que render, você tem que jogar aquilo ali por horas e horas e horas. Então a história acaba ficando muito gigantesca e tem muitas coisas. Red Dead Redemption é uma história que não sei se necessariamente precisaria ser uma série, talvez fosse um filme. E eu digo mais, eu até tô estranhando assim, é outra que eu acho que já deve ter gente se movendo pra fazer isso daí live action. Eu acho que sim. Série ou filme. É uma forte possibilidade de trazer o gênero do western de volta ao mainstream. O western cansou no cinema, mas se você faz uma adaptação de Red Dead vai dar uma lotada no cinema, porque a fanbase é enorme. De repente esse gás é necessário, sabe assim, vai vir a galera, vai gostar da vibe, e aí você cria uma nova onda de filmes de western. É possível, porque é uma possibilidade de sucesso quase certa, porque não é só o fato de ser uma história realista, é o fato de ser uma história boa. Red Dead Redemption é uma história boa, assim como The Last of Us é uma história boa, também é. Engraçado, é isso que eu vejo hoje em dia. Hoje em dia tá mais claro pra mim por que a adaptação do Max Payne não foi tão boa. Max Payne é um dos jogos que eu mais amei na vida, amei jogar, maravilhoso e tal. E aí ver aquela adaptação live action horrorosa com o Mark Wahlberg, eu fiquei, isso aqui. Mas depois de um tempo passou, né, eu comecei a aprender mais sobre cultura do audiovisual e eu pensei, cara, ok, ele foi mal dirigido, tal, não nego isso. Mas a história do Max Payne, ela não é tão boa assim. O jeito como ela foi apresentada, a história enrolada na jogabilidade é que foi boa. Mas se eu fosse ver a história por si só do Max Payne, ela não é tão boa assim, pô, caraca, vai ser um filmaço. Se parar pra pensar, ela é até meio clichê, né? Meio... É o jeito como ela foi apresentada, meio cinema noir, no videogame, que deixou ela especial. E aí no Bullet Time, que ele parava no tempo, assim, tal, não sei o que. Então, eu acho que foi isso, sabe? Eu falei, cara, não sei se isso realmente teria saído um bom live action de qualquer forma. Que é o que eu já não acho de um jogaço que eu joguei há um tempo atrás, Ghost of Tsushima. E esse eu estou louco pra ver um live action. Esse merece um live action. A história é muito irada. Do Japão antigo, né? O cara que era um samurai. E eles vieram... Acho que são os mongóis, né? Que vão vir numa dominação. E os caras, especialmente o líder deles lá, eles se utilizam dessa honra do samurai pra derrotar eles com isso. I am Harunobu Adachi, descendant of the legendary... Vai tomar no cu! É isso aí, meu. Não tenho honra, não. Eu vou dominar o teu país inteiro, sabe? E aí os caras são massacrados. E aí quando você acha que esse samurai morreu, ele na verdade não morreu. Ele conseguiu sobreviver, se refugiou. Ele é o único cara que saca isso. Ele é o único cara... Cara, se a gente ficar nesse código restrito da honra do samurai e ter que lutar de frente, vai lutar, tal, não sei o que, não vai dar certo, sabe? Esse tipo de abordagem, ela acontece várias vezes, né? Aconteceu no Último Samurai. Os caras estão com a metralhadora e os caras, não, somos samurai, temos que enfrentar os caras de cavalo de frente. Vai tomar no cu! A mesma coisa, agora no Samurai de Olhos Azuis, mesma coisa também. Vai tomar no cu! Os caras com as armas vão lá e vão enfrentando, o samurai não sabe o que fazer. E assim como o Samurai de Olhos Azuis, o nosso protagonista do Ghost of Tsushima também entende isso. Ele, cara, eu tenho que mudar o jeito como eu vou abordar isso daqui. Então ele começa a agir nas sombras, ele começa a usar o medo a favor dele e ele começa a criar essa mítica do fantasma. É um samurai que morreu nas praias e tá vindo pra se vingar. Eu tô arrepiando que eu tô lembrando assim, porque esse lance dele criar esse fantasma é muito irado, sabe? Se os caras vão ficando com medo, da onde tá vindo, o cara tá matando e... Vou te matar do modo antigo. Tu tava loucomia. Esse é loucomia. É muito irada a história. Até o final dela, assim, é muito épico. Então, eu adoraria ver uma adaptação irada de Ghost of Tsushima. Se falarem que vai ter, a minha expectativa já vai estar no alto. Dividim Kenobi. Sim, meu. Você agora sentirá o poder do lado macaco da força. Outra história que eu acho boa, é diferente, é meio... Pode ficar galhofa, mas pode ficar boa, não sei. É Skyrim. It dawns in fire. Eu gosto muito de Skyrim. Tem uma chance de virar a série do Witcher, que ficou meio... Witcher era uma que eu tinha grande esperança. Eu acho Witcher uma bosta, tá? Essa série do Netflix, desculpa, dona Netflix, adoro várias coisas que você faz, mas essa... Eu acho uma bosta porque ela é muito mal dirigida. É muito mal dirigida. A pessoa não sabe lidar com tons, com enquadramentos, com... É ruim. A história é boa do Witcher, mas você tem que saber dirigir bem. Mesma coisa Skyrim. É o cara que tem o poder do grito.
Sei lá, é possível ser. Eu acho que Skyrim pode ser uma coisa legal, mas depende muito da direção, pra dar o tom certo, sabe assim? É muito fácil cair pra galhofa. Gostaria de ver, acho que merece. Se for pra falar assim, merece live action? Merece. Mas depende muito da direção. Agora, uma adaptação que também dependeria de CGI bom, mas especialmente da direção e da direção dar o tom certo, seria Shadow of the Colossus. Esse ia ser irado. É um jogo que é feito pra jogabilidade. É um jogo que você enfrenta só chefão. Mas ele tem um estofo dramático grande. Esse daí poderia ser um filme. Mas ele tem uma pegada forte de cultura japonesa. Seja anime, seja filme japonês. A impressão que eu tenho é que se você der uma cara ocidental, você estraga essa história. Eu acho que isso daí tinha que ser uma produção japonesa. É muito difícil pra mim pensar numa adaptação ocidental dando certo disso. Mas se for oriental, esse ia ser irado. O primeiro Colosso, caraca, eu arrepio de pensar nisso, cara. Ia ser muito irado. Essa adaptação, ela tem que ter um tom meio fantástico. E ela tem o drama dela, pra tentar botar aquela explicação muito pé no chão ocidental, eu acho que vai ficar estranho. Esse vídeo todo aqui eu tô preocupado com o tom, né? Mas eu acho que é fundamental. Deixa pros ocidentais adaptarem, sei lá, Cyberpunk. Aliás, Cyberpunk era um que poderia ter uma adaptação da galera que fez o Altered Carbon, que foi uma história que foi desandando pra um lugar meio... De repente pega essa mesma galera e faz a adaptação? Talvez. Eu não sei, sabe assim? Eu até acho que seja bem possível que já tenha gente procurando viabilizar um live action de Cyberpunk 2077. Só que eles vão precisar de uma fanbase muito forte pra justificar o investimento em VFX CGI de uma adaptação dessa. É Altered Carbon, é aquilo ali. Depois do Witcher, não sei. Tô falando do Witcher porque é tudo da CD Projekt Red, né? E tem muita história, mas é muito denso, então eu não sei se funciona, mas talvez. Algumas histórias eu acho que parece que já vêm mais mastigadas pra ser uma produção audiovisual, sabe assim? Os da Remedy, né? O Control. O Control tem uma cara de filme que eu acho bem legal, assim, bem legal. Eu não joguei o Control todo, então eu não sei se a história vai pra um lado muito bom. Eu joguei, sei lá, as primeiras fases. É aquele jogo que tá no stand-by pra eu voltar a jogar. Eu nunca voltei a jogar e eu quero jogar. Mas ele já tem uma vibe assim de falar assim, já imagino uma adaptação legal disso. Porra, Alan Wake então, mais ainda. Alan Wake tem total cara de filme. Ele tem um storytelling muito cinematográfico. Esse é um que eu fico ainda estranho de não ter virado uma adaptação live action. Esse merecia muito, ainda mais agora vendo o Alan Wake 2, que foi super aclamado. Esse eu não joguei, porque eu não terminei o 1 e eu queria terminar o 1 pra jogar o 2. Eu tenho todo esse lance, mas eu vou acabar pulando direto pro 2. É aquele lance do Max Payne que eu falei, às vezes quando você joga pela jogabilidade, você fala assim, nossa, é incrível. Mas quando você vai ver a história, você esquece que você gosta do jogo. Tira a jogabilidade da frente, porque você não vai ter jogabilidade quando você adaptar live action. E se você analisar aquilo ali por si só, você vai ver assim, cara, a história ela tem uma ideia tão doida assim que valeria a pena. Às vezes nem tanto, sabe? Eu vejo muita gente, por exemplo, falando de Dead Space. Cara, vamos adaptar Dead Space. Pode ser. Mas se você parar para analisar Dead Space, ele é incrível porque a jogabilidade dele, que não tinha o HUD, não tinha nada ali, você tá numa armadura e você tem que enfrentar alienígenas. É irado, mas lembra muito Alien, o Oitavo Passageiro. Lembra muito. É diferente, eu sei, é diferente. É inovador! Não é inovador. É inovador, mas se você for ver do ponto de vista do videogame. Do storytelling no cinema, nem tanto. Não tô dizendo que possa dar uma má adaptação. Pode vir uma excelente adaptação de Dead Space, mas não acho que por si só vai dar um tom inovador. Por causa da mídia diferente. Eu não sei, por exemplo, o Fallout pra mim, por mais que ele seja um futuro pós-apocalíptico, que a gente já viu muitas vezes, ele tem uma pegadinha um pouco diferente que eu acho que funcionaria e funcionou. Acho a mesma coisa do BioShock, que tá tendo adaptação. Estou desesperado pra ver a adaptação de BioShock. Acho jogos incríveis, acho um clima muito... Se eles conseguirem replicar o clima do jogo, é que vai ser muito bom. Mas aí é sempre aquele lance de você achar o tom certo pra a coisa ou fica incrível ou fica galhofa demais, sabe? BioShock corre esse risco. Eu diria que a série Dark Souls tem esse risco. Eles têm um clima muito dark, gótico, bizarro, que é perturbador, mas é legal. Mas se você errar a mão, fica muito galhofa. O Souls, pra mim, por exemplo, se ele tivesse um clima meio... Esse tem que ter aquele clima bizarro que o Silent Hill teve. Sabe aquele momento do Silent Hill que você tá vendo que a mulher tá dentro daquele mundo bizarro? E tem que ter aquele clima ali. Pra mim, tem que ter, pra funcionar, sabe? Assim, é como se você tivesse o filme todo dentro de um pesadelo. É diferente, por exemplo, o Plague Tale. Eu acho que isso daí daria um excelente filme. Porque tem uma linha narrativa ali. É uma história meio louca, os ratos estão ali meio que uma força da natureza destruindo. Mas eu acho que você pode tratar ele meio que nem Pássaros, do Hitchcock, sabe assim? A horda vem e vai destruindo. Inclusive, eu acho que Pássaros deve ter sido uma forte inspiração pro Plague Tale. Eu acho que daria um excelente filme, tá? Um filme
filme ou série, não sei. Que eu acho que não dá pra cair tanto pra galhofa se você fizer o tom certo. Tem uns que eu acho que não tem jeito, sei lá, Metroid. Eu falei que eu gosto de Metroidvania, mas Metroid, cara, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. A não ser que seja animação. Animação, aí sim. O Halo eu já achava galhofa, tanto que fizeram live action. Pode ter gente que gostou. Eu acho meio, sei lá. Aí vão falar, não, o erro tá, porque tá mostrando Master Chief, tá não mostrando, tá não sei o quê. Não sei, eu acho que o erro pra mim tá no tom. Eu acho que tem que ser ainda mais fantástico. Por isso que eu acho que ou faz uma animação, ou não sei. Inclusive, falando de animação, eu acho que o Crash Bandicoot tem tudo pra ser uma animação e eu não entendo por que eles não fizeram. Ele tem todo o estofo de história, de fanbase e tudo, assim, já era pra ter virado uma animação. Eu não entendo como é que esse daí ainda não tem uma animação. Angry Birds tem. Angry Birds, o jogo pra celular tem uma animação. Só que eu acho que os caras que fazem o Angry Birds, os caras, é muito visão de empreendedor. Impressionante, os caras pegaram o joguinho que era irado, realmente. Vamos. Eu sempre achei irado o Angry Birds. Os caras falaram assim, tá aí, vamos fazer animação, vamos fazer série, vamos fazer jogo, vamos lançar boneco, vamos fazer... Os caras fazem de tudo, cara. E eu gosto dos desenhos, eu gosto dos filmes, sabe? Então, assim, pô, se Angry Birds tem Crash Bandicoot, não vai ter? Tem que ter. Porque, assim, às vezes você precisa de um sucesso prévio pra você poder justificar o investimento. Sabe assim, vai investir numa marca que ninguém conhece. Não, investe numa marca que todo mundo conhece, que já aí você pode botar mais dinheiro, que a volta vai ser meio garantida. Por isso que acabam fazendo muitas produções de Star Wars. Star Wars tem uma fanbase grande. Todo mundo sempre fala, caraca, tem que adaptar Knights of the Old Republic, que é a melhor história dos games de Star Wars. Vai ter agora a nova série de Acolyte aí. Eu não sei. Aí eu tô se pagando aqui de leigo mesmo. É inspirado no Knights of the Old Republic? Eu acho que não. Eu acho que ela se passa 100 anos antes dos acontecimentos de filmes aí. Temos aí o Caminho das Pedras, sabe assim? O Fallout é um excelente exemplo que você pode criar uma adaptação de Mass Effect, que é do mesmo estúdio. Que vai que numa dessa você consegue superar o hype, né? Você já espera a adaptação e quando sai é ainda melhor. Isso é a melhor coisa. Só não é melhor que o beijo que eu mando na sua bundinha.